Olá pessoal, eu sou Letícia Lassi e esse é um vídeo de encerramento da cobertura do Festival de Berlim 2024. Vocês que acompanharam durante uma semana, tanto nas redes sociais quanto no YouTube, eu agradeço e hoje eu quero fazer um meu ranking sobre todos os filmes que eu vi no festival. Confesso que eu não acompanhei toda a mostra competitiva, eu dei prioridade aos filmes que eu tinha interesse em particular e também fiquei bastante feliz com o resultado que foi apresentado ontem com o ganhador do Urso de Ouro para Dahomey, da Mati Diop. Já deixo minha recomendação para assistir o filme anterior da diretora franco-senegalesa Atlantique, disponível na Netflix no Brasil. Sem mais delongas, senão esse vídeo vai ficar enorme, eu vou começar sobre o meu ranking. Vou começar do pior para o melhor. O pior filme que eu vi no festival se chama Mãos no Fogo. É um filme português da diretora Margarita Gil. Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas ela não é uma novata. Mas é um filme que me causou uma gastura imensa. Ele acompanha uma estudante de cinema que decide fazer um documentário nos casarões na beira do Rio Douro, em Portugal. E ela entra nesse casarão, que já faz uma ambientação bastante obscura, que parece uma casa que guarda vários mistérios, mas na verdade o mistério do filme é bastante pífio. Ele dá muito mais atenção à mise-en-scène do filme, fazendo várias cenas, repetições cinematográficas. Parece um filme para dizer, eu sei fazer um filme, mas eu não sei contar uma história, então eu vou fazer isso. O segundo filme aí, na posição 20 para mim, foi Shin-kun. Eu já havia falado desse filme em vídeo, eu não vou me repetir. É um filme panfletário político, né? Declamando e repetindo 3, 4 vezes a mesma frase, como um filme tentando fazer um discurso social sobre Israel, sobre a política de imigração. Ele é um filme cansativo também, para quem não gosta. Eu acredito que o cinema político declamatório também, se não é baseado em algo que vai realmente trazer uma reflexão, uma importância para o espectador, é somente um panfleto, e eu falo panfletário porque joga as ideias, mas ele não elabora essas ideias, não tem uma narrativa solta, o filme passa todo dentro de um prédio, passando algumas cenas. Eu acho que eu só gostei de uma cena que mostra algumas pessoas vindo de outros países para viver em Israel em busca de melhores vidas, porém ele entra aí na 20ª posição porque não me agradou em nada. No meu 19º lugar chega um dos filmes que foi um dos mais esculhambados do festival. Este estava na mostra competitiva. O filme anterior eu não o citei, o Shin-kun, ele estava na Special Gala, que é uma mostra somente para prestigiar o cinema, o filme, ele não concorre a nada. Mas esse, Another End, que é um filme do Pietro Messina, que é um diretor italiano, que é com Gael Garcia Bernal, que é a Berenice Bejo e com a Renata Heisven, que é a protagonista da Pior Pessoa do Mundo. Eu tinha bastante expectativa sobre o filme, esse foi um dos primeiros filmes, é o primeiro filme que eu vi no festival. No entanto, ele me decepcionou totalmente, porque é uma ficção científica, e quando eu li alguma pessoa falando sobre ele, que é um filme, e que eu estava totalmente de acordo, é um filme que quer ser muito esperto para fazer uma reviravolta no final, e parece que ele esquece de contar a história, de refletir sobre o que ele propõe, para fazer essa reviravolta e falar, nossa, olha como eu sou inteligente, eu fiz uma reviravolta tremenda. Só que a gente já viu isso milhares de vezes, a história se perde. É uma história que fala sobre como as pessoas poderiam se despedir corretamente quando, num processo de luto, perde um ente familiar, porque eles pegam a memória dessa pessoa e colocam num corpo de uma pessoa que passa a ser como um voluntário para fazer esse tipo de experiência. É estranho, mas o ponto reflexivo de como isso é abusivo também por parte da pessoa que morreu, de ser ressuscitada através das suas memórias para poder viver e continuar a vida. Nossa, daria tanta coisa, tanta explicação, continuar a criar os filhos, continuar a escrever um livro, continuar a fazer vários projetos. Como é que é essa vida após a morte através das memórias? O filme não fala nada disso, o filme tenta fazer um romance acontecer entre uma das substitutas com o cara que perdeu a esposa, então tá vivendo luto e quer continuar. A história se entra por uns meandros bastante obscuros, para depois no final vir com uma reviravolta estapafúrdia, porque não era o objetivo do filme poderia ir, e todas as coisas que eles trazem de novo, a gente já viu em algum episódio do Black Mirror.
Em 18º tá aí o grande filme popular do festival esse ano, que foi Spaceman, ou O Astronauta, que é protagonizado pelo Adam Sandler, que foi a primeira vez que o Adam Sandler vem ao festival de cinema, realmente de alta classe, que a gente chama de classe A, o Festival de Berlim, Cannes ou Veneza. Ele foi para fazer a apresentação do filme, o filme tem a Carey Mulligan também, então são pessoas de grande patamar do cinema de Hollywood. No entanto, esse filme ele sofre com dois problemas. É uma adaptação de um romance tcheco, e que eles resolveram fazer a adaptação em inglês com protagonistas norte-americanos, porém esqueceram de trocar a ambientação do filme. O filme continua se passando na República Tcheca, o filme continua com protagonistas com um nome que se chama Jakob e Lanka, tcheco, mas eles não falam nenhuma língua, nenhum personagem é realmente da República Tcheca. Isso já me causa um mal-estar na ambientação do filme. E outra coisa que fica bastante inseguro, que o filme na verdade é um romance. Eu não li o livro para dizer se isso realmente é melhor retratado num livro, porque na verdade é um movimento de solidão e de desencontro. Quando esse astronauta ele parte para essa missão, a missão ela é o menos importante, ela é realmente é o fundo da história, para você dar oportunidade para esse cara na solidão, que ele vai compartilhar todas as suas reflexões com um amigo imaginário que ele vai criar, que vai ser no formato de uma aranha gigante vivida pelo Paul Dano. Seria bastante peculiar, bastante interessante se todas essas reflexões tivessem um fundo. No momento, o diretor desse filme, ele é o Johan Henke, ele é conhecido bastante por fazer alguns episódios de seriados. O seriado que ele fez completamente foi o Chernobyl, bastante premiado. Eu não falo mal da direção dele, mas eu falo mal da prolongação da narrativa, um momento em que a gente não consegue ver realmente o casal se resolvendo ou as reflexões que vêm da solidão, do desencontro, do desamor. A gente tem tantos filmes muito mais bonitos que conseguem transmitir esse sentimento. No 13º lugar, e aí eu coloco esses 4 filmes, né, que eu comentei como assim os piores. E aí a gente entra na meiuca ali dos filmes que tem coisas relevantes, tem coisas tão bom, então vou passar mais rápido pra me justificar e volto a falar mais quando eu chegar ali no topo, que são os meus filmes preferidos. O objetivo é dar uma pincelada do que eu assisti e de como foi produzido, e pra vocês já ficarem com gostinho de querer ver esses filmes proximamente, ou no cinema, ou no streaming, quando você escutar o título dele, se isso vai se interessar também pela história ou não. Em 17º lugar ficou The Human Hibernation, que é um filme da Anna Camundella, é o seu primeiro filme. Ela ganhou o prêmio da crítica internacional na mostra Generation, que ela fazia parte. O Human Hibernation, que seria a hibernação humana, ele é original na sua concepção. A premissa do filme é que os humanos também, durante o inverno, fossem hibernar como os animais e que eles vivessem da mesma forma de comunhão, como vivem os animais. Todos os animais vão fazer o seu período de hibernação durante o inverno e quando eles acordam fazendo parte de outra família. A reflexão sobre a hibernação humana ela não é feita. Aparece alguns adultos mostrando que ele tem que ter uma segurança maior para o período de hibernação quando eles estão com crianças pequenas. A protagonista do filme ela tem esse olhar perdido, não tem bastante uma atuação, porque na verdade ela só está zanzando, como se o período que os humanos não estivessem hibernando, eles não têm ocupação. Alguns estão cozinhando, os outros estão bebendo cerveja, vendo televisão. Eu não entendo, assim, eu entendo a premissa, mas eu entendo uma premissa que não foi desenvolvida, ou porque a ideia era só os humanos fazerem hibernação e depois o que eles fazem durante as outras 3 estações. Matt e Mara eles estavam na mostra Panorama, um filme canadense, do Kazik Halduaski, que é um diretor canadense. Eu também falei desse filme em outro vídeo. Ele é um romance de reencontro de ex-companheiros, quando eles se reencontram, uma das partes já está casada com filhos, e eles vão ali reviver um pouco das emoções de quando eles estavam juntos. Eu não vi nada especial nesse filme, como romance ele não me atirou a atenção, então vou passar rapidamente, por isso que ele ficou aqui embaixo na minha categoria. Ele não é um filme ruim, porém não é um filme muito emotivo e muito bem elaborado para desenvolver sentimentos. Então
fica por isso mesmo. Na 15ª posição a gente tem Black Tea, que é um filme que estava na mostra competitiva. Eu acreditava que ele ia ganhar como fotografia, porque tem uma fotografia belíssima. Ele tem um escopo inicial muito bem tratado. Ele começa como uma mulher, no dia do seu casamento, ela decide dizer não no altar e ela parte para uma jornada interior indo para a Ásia, indo exatamente para a China, e lá ela começa a se integrar com a sociedade e ela começa a aprender a cultura do chá. Eu sou uma amante do chá, adorei a parte de mostrar como o chá é feito, como o chá é servido, isso muda bastante. E a gente vê o empoderamento dessa mulher, mostrando como ela muda de cabelo, muda a forma de falar. E ela fala o mandarim perfeitamente, então eu achei que era um filme de empoderamento feminino, saindo dessa lógica do casamento, por obrigação. Porém, o filme ali, da metade pro final, não é sobre essa mulher. Ela acaba sendo somente... tem um nome pra isso que eu esqueci nesse momento, que é a mulher funcional para o desenvolvimento do caráter do homem. Então ela vai conhecer esse chinês que trabalha nessa loja de chá, que vai ensinar várias coisas pra ela. E ele tem um bando de problemas, assim, emocionais, familiares. E ela tá ali somente pra quê? Pra ajudá-los a resolver os seus próprios problemas, em vez de cuidar da vida dela. E aí, né? E o pior, no final do filme ele volta a ser inicial. Eu só tive vontade de arrancar os meus cabelos. Por quê? No 14º lugar eu tenho Língua Estrangeira, Langue étrangère, é um filme francês. Eu também acho que já comentei sobre ele com outros vídeos, não vou falar muito, é da Claire Bourdieu. É um filme come of age, falando sobre duas adolescentes que fazem um período de intercâmbio, uma do lado alemão, outra do lado francês. E esse período de intercâmbio, essas meninas vão se juntar e vão se reconhecer como algo que elas têm em comum, essa vontade de mudança, essa geração woke que tudo quer mudar, todas essas manifestações de revolta, desobediência civil. Eu tenho pouca paciência para personagem do lado francesa, a alemã muito menos. O filme ele não tá numa das poucas posições porque ele é bem feito narrativamente. Somente que eu não gosto do desenvolvimento dos personagens. Talvez eu tenha pouca paciência para a geração de adolescente atual. Talvez, mas eu já vi esse tema sendo tratado de uma forma um pouco diferente. E eu acredito que aqui ele ele é pincelado. Parece que o filme está sempre negando que ele chegue a algum ponto, porque quando vai desenvolver a questão da sexualidade das meninas, ele não é bem desenvolvido. Quando ele vai desenvolver o envolvimento político dessas meninas, ele também deixa muito raso. Quando desenvolve os problemas dessas meninas com os pais, essa dicotomia ali de gerações, ele também não é. Ele coloca bastante coisas na balança. No entanto, ele não desenvolve o caráter dessas meninas com os amigos ali no ambiente escolar, o futuro e perspectiva dessas meninas, o desenvolvimento do relacionamento entre elas. Eu acredito que a Claire Bourdieu ela queria fazer uma apresentação do que seria ser o jovem revoltado atualmente nessa cultura em que a gente tem bastante informação, a gente tem acesso a tudo e a gente não sabe realmente mais desenvolver nosso próprio pensamento e fica tudo muito em aberto. E aí, chegando no 13º lugar, eu quero chegar logo no 10º pra falar, não vou me alongar, Who I Belong To. O I Belong To é um filme tunisiano, que seria A Quem Eu Pertenço. É um filme bastante corajoso, porque ele vai falar sobre uma família campesina da Tunísia que perdeu 2 dos filhos para a entrada no movimento do ISIS, que é um movimento terrorista, fundamentalista religioso. E o filme ele vai por esse lado bastante campesino, muito bonito, porque a gente vê muito pelo lado da mãe. Ela ainda tem um do filho menor em casa e um desses filhos que desapareceram volta. Só que quando ele volta, começa a acontecer bastante mortes ao redor ali do povoado onde eles viviam. E ele volta com uma mulher grávida misteriosa. E aí cria esse movimento de mistério do filme. Ele não me prendeu tanto porque o mistério desse filme com essa mulher, quando vai ter uma resolução, ela é meio complicada. Porque a gente tenta encontrar os motivos, né, fazer ligações lógicas da narrativa com essa narrativa mais fantasiosa. E aí acaba não sendo
tão afinado no roteiro pra gente conseguir fazer essa montagem. Eu acredito que é um filme ousado quando você consegue falar sobre pessoas que integram movimentos terroristas, porém, em nenhum momento ele fala das motivações das pessoas. Ele fala do trauma, o filme é no trauma da volta, mas as motivações de entrada acabam sendo bastante subliminadas, como se não fosse interessante, na verdade seria o algo mais interessante. A gente vai chegar no 12º, que foi Dormir de Olhos Abertos, que é o filme da Nelly Vosloo, se eu não me engano. Ela é uma diretora alemã, mas que teve vivência durante muitos anos na Argentina. Esse é um filme em coprodução com a produtora do Kleber Mendonça Filho. Eu tinha expectativas desse filme porque ele se passa em Recife, ele se passa no Brasil, e a premissa desse filme é bastante interessante. A gente vê muitos filmes sobre imigração de pessoas da América Latina para a América do Norte, da América Latina para a Europa, de pessoas da África para a Europa, das pessoas da Ásia para a Europa, mas a gente não vê filmes de imigração atuais de chineses para o Brasil. O que acontece? E aí esse filme ele parte da premissa de uma menina que acabou de romper um relacionamento na China e vai fazer uma viagem sozinha pelo Nordeste brasileiro, especificamente no Recife. E ela acaba encontrando outros chineses, como ela está perdida ali. Ela fala espanhol, ela fala inglês, porém o português ela sabe algumas palavras, mas nem tanto. E aí ela encontra essa loja que tem um chinês que vai entregar cartões postais para ela, e nesses cartões postais está escrito uma história que foi contada por uma das meninas que trabalhava com esse chinês, e mostra que eles viviam num apartamento ali em Recife, na praia, que era um apartamento granfino, mas somente eles, como trabalhadores, moravam naquele apartamento. E aí tem uma reflexão sobre o trabalho em qualidade de quase escravidão, análogos à escravidão. Eu gosto muito dessa narrativa de encontros entre pessoas que são de outros locais, quando você faz o movimento de uma cultura e coloca em outra regionalidade. Qualquer filme que tenha essa perspectiva me interessa bastante, porque é um assunto que me interessa particularmente, mas eu não me senti instigada a conhecer a história. Em algum momento eu estava bastante longe, e o filme termina de forma bonita, da praia de Recife, eu não sei qual exatamente, porém me deixa aquele aspecto de eu não realmente senti qual era o que aconteceu na vida desses personagens, o que eles me transmitiram, e eu fiquei num vazio emocional, coisa que eu não gosto quando eu assisto um filme. Vamos chegar ao 11º, que é Cidade Campo, outro filme nacional, e aí que foi graciado com o prêmio da Mostra Encounters com a Juliana Orras, ganhando o prêmio de melhor diretora. Esse filme, realmente ele ganhou um prêmio porque ele tem uma direção muito bem detalhada da Juliana. Quem já viu os filmes dela com Marco Dutra vai se encantar também. Ela tem sempre, ela tem um cinema que fala sobre a classe trabalhadora, tendo notas de horror. Ela sabe fazer esse tom de suspense funcionar muito bem. Acredito que as pessoas que viram já os filmes Trabalhar Cansa ou Boas Maneiras conhecem esse horror gutural, e também o Sinfonia de Necrópole. E esse filme Cidade de Campo, ele parte de duas narrativas completamente distintas, fazendo essa partida de alguém que morava no campo, perdeu tudo e foi para a cidade, e alguém que morava na cidade, através do luto, vai morar no campo, e como é esse trabalho do campo em relação à precariedade do trabalho da cidade. São dicotomias diferentes, porém tudo na lógica do capitalismo acaba sendo adverso, mesmo as pessoas que trabalham na própria terra. E é isso que Juliana discute dentro do contexto do luto, da perda e dos fantasmas que habitam ao entorno desses dilemas. Finalmente, o top 10. Aí do top 10 são filmes que eu dei de o que a gente diria uma nota de 7 pra cima. No número 10, pra mim, tá O Banho do Diabo, que é um filme de Devil's Bath. Eu tive muita reflexão sobre esse filme. A primeira vez saindo da sala eu me senti mal e eu logo falei, não gostei. E aí eu tava refletindo por que eu não gostei desse filme. Mas é porque ele realmente toca aonde dói, ainda mais se você é uma mulher. Tem a Agnes, que é a protagonista desse filme, presa num casamento em que ela não tem saída, mas ela tá muito decepcionada. Ela tá muito... É como se tudo que ela precisa da vida era acabar com aquela situação que ela criou a partir do casamento. O marido não fala com ela, o marido
não dorme com ela. E tudo que ela queria era um desejo de ter um bebê. Esse filme ele tem uma cena chocante no início. Ele propõe já que a gente fique atento, porque ele tem uma moça que atravessa a floresta com o bebê nas mãos. E quando ela chega no alto da cachoeira, ela tira o pequeno corpo dos seus braços rio abaixo. E isso é chocante. E a gente sabe que ela vai bater numa porta e vai confessar esse crime. E depois ela vai em praça pública, ela vai sofrer uma punição. E essa punição fica lá com seu corpo decapitado e com os dedos arrancados, como um exemplo a não ser seguido. Porém, a gente vê que o filme, na verdade, é exatamente ao contrário. Ele fala sobre o refúgio. Quando você tem uma sociedade que é altamente fanática religiosa, e fanática porque todos os meios que a pessoa tem para conseguir algo que ela deseja é a religião. Então, o único meio que ela tem é rezar, orar, fazer rituais, ou quais ela acredita que seja a única saída. E esse filme, é bom a gente lembrar que ele é um filme de uma dupla, da Veronica Franks e do Severin Fiala, se eu não me engano. Eles são austríacos e eles são conhecidos por um filme arrepiante que chama Boa Noite, Mamãe. O Boa Noite, Mamãe, ele foi refilmado, a versão com a Naomi Watts, mas eu aconselho que vocês vejam o filme original, que é assim, vai dar um fio na espinha? Vai. Vai te fazer sentir mal? Vai. Esse também. E aí a gente chega ao nono lugar, que é o La Cocina, que é um filme de um diretor mexicano que se chama Alonso Ruiz Palacios. Ele é feito em preto e branco, ele fala sobre os mexicanos que vêm trabalhar nas cozinhas de Nova York. O início do filme ele acompanha uma menina saindo do metrô, perdida pelas ruas da Times Square, até encontrar o The Grill, que é o restaurante em que um dos seus familiares trabalha, e aí a gente conhece o Pedro, que tem ali um trama particular vivendo dentro desse restaurante. É aquele filme que trata do que acontece nos bastidores de um restaurante de forma rápida, aquela tensão de servir as pessoas corretamente, com um bom gosto e no menor tempo possível. E naquela trama ali tem envolvidos também os dramas particulares de cada um, as lideranças, as potências, as classes dentro da cozinha, quem é o chefe que manda, quem é o proprietário que manda no chefe, quem é o gerente de pessoas e cada um, cozinheiro, até quem serve essas pessoas no salão. E isso vai gerando uma potência enorme. A gente tem um drama ali vivido pelo Pedro com a personagem da Rooney Mara, que viveram um romance e agora ela tá grávida, mas ele quer muito esse bebê porque pode ser o seu passaporte para viver tranquilamente nos Estados Unidos, enquanto ela tem os problemas pessoais dela, e o bebê não vai resolver nada na vida dela, só vai atrapalhar ainda mais. E dentro desse contexto todo, a gente tem um tom cômico e um final bem escandaloso, a lá o final de Relatos Selvagens, que eu acredito que seja uma das inspirações do diretor, se eu não me engano. Mas o filme ele tem vários níveis, ele me conquista pela ousadia de fazer uma perspectiva do imigrante na cidade grande, com uma foto bonita, tem cenas de artes, tem uma cena muito bonita quando estão jogando as lagostas dentro do tanque. Ela é bonita, ao mesmo tempo que me irrita, porque eu sou vegetariana, mas ele consegue transmitir esse senso de apreensão do que vai acontecer e o que a gente está disposto a aceitar para conseguir realizar nossos sonhos. E aí a gente dá continuação, eu chego ao número 8, tá acabando, que se chama Seven Veils, que seria os 7 véus. Ele é do Atom Egoyan, é um diretor egipto-canadense. Ele nasceu no Egito, mas ele é baseado no Canadá, é com a Amanda Seinfeld, e fala da história de uma ópera. Só que, na verdade, a ópera é um pano de fundo para tratar dos dilemas pessoais dessa diretora novata, que vai fazer pela primeira vez, dirigir uma ópera, porque o diretor antigo da ópera, ele morreu e deixou seu desejo que ela tomasse a responsabilidade de dirigir esse espetáculo. Só que neste espetáculo, o que tem envolvido ela era amante desse diretor e é por isso que ele deixou nas mãos dela? Será que ela é competente o suficiente para isso? Ela tem um casamento, ela tem uma filha que ela deixou
para dar responsabilidade, para cuidar dessa responsabilidade de montar essa ópera. Ela tem que lidar com os atores, com a orquestra, com todo mundo. Então parece assim, ela tem uma bomba nas mãos e ela tem que mostrar que ela é capaz quando foi dada essa incumbência para ela, ao mesmo tempo que ela está lidando com os sentimentos do passado, que é esse abuso que ela sofreu do pai. E esse abuso que ela sofre de novo de um homem mais velho, que seria esse diretor que foi tanto o mestre dela durante tudo que ela aprendeu nesse conceito de ópera, mas também alguém que abusou dela tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então a gente tem esses dilemas assim sendo muito trabalhados durante todo o processo do filme, enquanto a gente é encantado pelos bastidores da composição, da encenação de uma ópera. E o 7º lugar eu deixo pro Lápis, que é o curta-metragem brasileiro da Caroline Cavalcante, em que trata de uma menina que ela é surda, que é uma contraventora por pichação na rua, por distúrbio do patrimônio público, e ela acaba encontrando um outro garoto quando eles estão fazendo serviço comunitário. E dentro desses dois universos diferentes, ele se engaja a aprender a língua, né, de sinais para poder falar com ela, porque ele acha uma pessoa bastante interessante. Enquanto ela fica ali meio perdida nos seus projetos, ela desenha muito bem, ela é skatista, ela tem ali uma vida que entre o que ela deseja, mas só que ela não tem muitos planos para o futuro e ele também não. E acaba que dentro desse ambiente os dois se encontram e isso vira um romance. A história é curta, são 20 e poucos minutos. Eu perguntei pra Carolina, quando a gente conversou, se ela tinha o desejo de fazer um longa. Ela disse que ela tem uma proposta de fazer um longa, porém não com a mesma história, mas sim falar sobre personagens que sofrem de deficiência auditiva, até porque ela perdeu parte da audição dela também, de uma orelha, e depois disso ela começou a prestar bastante atenção pela causa e ela queria discutir bastante isso nos seus próximos filmes. Em 6º lugar, outro filme brasileiro, que é o Betânia, do Marcelo Botta. Esse filme pra mim é uma biju, eu apreciei bastante, eu acho que ele tem uma fotografia belíssima. Ele é um filme que mistura linguagem documental, linguagem musical, comédia e drama no mesmo filme, mas não vira uma panaceia. Ele, na verdade, ele tenta costurar muito bonita todos esses elementos. Acaba que a dramaticidade do filme é deixada de lado para dar muito espaço para o lado cômico e um lado bastante contemplativo dos Lençóis Maranhenses. É um filme que tenta trazer um conhecimento da região para um público maior, trazendo personagens cativantes, trazendo a música regional, tanto o reggae quanto a música do Bumba Meu Boi. Então ele mistura vários ritmos para poder trazer uma mescla, né, do que seria essa região de Betânia, que leva o nome do filme, que é uma cidade, e também o nome da protagonista. Eu acho ele muito bonito, eu acredito que todo mundo deveria parar um tempo, assistir, contemplar esse filme e conhecer mais o Brasil. Eu gosto muito de filmes que contam histórias locais. E aí, dando continuidade, a gente chega ao 5º lugar. E o top 5 é o Dahomey, que é o da Mati Diop, o ganhador do Urso de Ouro. O filme que realmente tem uma pertinência política enorme. E através da forma que ele foi concebido, ele consegue falar com o público de forma geral. Ele é um filme bastante curto, não chega nem a 80 minutos direito, para falar da importância que foi o desenvolvimento de 26 artefatos do Museu do Quai na França para o Benin. E se a gente pensar para refletir, era só 26 artefatos, sendo que já foram roubados mais de, 100 mil. E alguns países também tomaram consciência e resolveram fazer um pouco desse movimento, como a Alemanha e a Bélgica, de devolver materiais que foram retirados das suas colônias na África. E a Mati Diop, ela vai muito além. Ela dá voz a uma das estátuas, né, que é a da Romei, falando como ele foi reduzido ao número 26, que é o número que faz o transporte de volta. E depois ela dá voz à geração nova, que não conhece a sua própria história do seu país, porque isso foi usurpado deles. Todo o contexto histórico, toda a vivência daquela região, as ancestralidades deles foram usurpados para que eles assistissem somente coisas que foram produzidas fora do seu país e a história do seu próprio país
tenha sido totalmente dissolvida a partir dos colonizadores. Então é uma reflexão pertinente, é uma reflexão bastante ali sob medida, precisa e importante. Eu acredito que esse filme, como documentário, vai chegar até os Oscars de 2025. Eu sei que é muito... ainda a gente nem teve o resultado do Oscar 2024, quando a gente tem o Festival de Berlim. No entanto, é importante que a gente olhe para os filmes aqui, aqueles que têm fôlego, para fazer toda uma campanha durante o ano para chegar e ser visto até o momento do Oscar do ano que vem. Mas é o quarto lugar para Love Lies Bleeding, o filme da Rosie Glass, protagonizado pela Kristen Stewart, que é um filme que foi uma paixão de todo mundo no festival. É um filme que mistura sensualidade com violência, com amor, com romance, com ação, com aventura. Ele mistura tanta coisa que a gente sente que a gente tá numa tremenda ação, porque tem a protagonista fisiculturista que entra em cena e muda a perspectiva, já balança o coração da Kristen Stewart, e a Kristen Stewart está muito bem para fazer esse papel, porque ela tem esse lado de sofrência do seu personagem, de trauma, e esse personagem de enamoramento sobre essa mulher que explode, né, na sua visão. E ela vai construindo esse relacionamento, as duas, de uma forma muito bonita, porém o redor dela é bastante podre. E o filme mostra bastante essa podridão. Ele não esconde, ele não faz um romance de contos de fadas. Na verdade, ele coloca a podridão para jogar junto com a sexualidade que as duas exploram em cena. Eu acho muito bonito quando no final eles têm uma cena de empoderamento da personagem, que é a fisiculturista, muito forte. Você mostra que ela mostra o corpo, ela se garante com o seu corpo. Porém, ela se garante tanto com o seu corpo que as coisas saem de controle. E o filme, ele tem esse lado cômico, parecendo o Fargo, por ter esse descontrole da força. É um filme que tem essa dinâmica muito feminista, muito força, muito potente, muito empoderadora. E eu gosto bastante de como ele faz isso de forma atraente, divertida e sem jogar as coisas no piegas, que poderia ter sido muito fácil. O top 3. Vamos lá. O top 3, terceiro lugar, eu tenho Dying. Eu falei desse filme. Ele é um drama familiar com tons cômicos às vezes. Ele é do diretor Matthias Glasner. Ele ganhou o Urso de Prata por roteiro. Eu gosto muito de uma cena que eu acho espetacular, de uma conversa entre a mãe e o filho. Eu já falei isso em outro vídeo, então não vou me alongar. E acredito que ele é uma odisseia familiar falando sobre a morte, sobre pontos de partidas e punções de morte das pessoas mais jovens, e trazendo isso para uma aldeia que seria aquela de suporte, que a gente fala que a família é um porto seguro, e na verdade não. A família, ela acaba sendo, na verdade, os seus pontos de engancho para a punção de morte. Algo que você tem que se livrar, que você tem que mover, retirar os traumas para poder seguir sem cair, sem tombar ali na frente, porque tudo as suas correntes você está vindo dessa família. Então é um contraponto do que seria a família ideal, trazendo muito mais para a realidade, tirando a gente daquele sonho idílico de comercial de margarina e colocando a gente no ponto real, resolvendo muito bem cada personagem, tanto os pais quanto o filho e a filha, na vida adulta, como se tornam, trazendo esses traumas e trazendo o que será do futuro dessa família. Eu gosto muito da ambientação, eu gosto muito da construção, eu gosto muito da atuação de cada pessoa. Eu acho que ele é dividido em capítulos, ele é dividido em 5 capítulos, e isso ajuda bastante a contar essa história de forma bem amarrada. No segundo lugar, que é um filme que estava na Mostra Panorama, que é a Mostra Panorama, quem elege o melhor filme é o público. Infelizmente o público não elegeu esse filme, mas esse filme eu acho que ele tem bastante chances de vir pro momento das premiações, porque a gente tem a Saoirse Ronan, se eu pronuncio corretamente. Esse ano ela não foi premiada, mas ela já foi 5 vezes, sendo 4 ou 5 vezes nomeada ao Oscar, ainda não ganhou, e talvez esse ano seja a chance dela, quer dizer, ano que vem, 2025, seja a chance dela com esse filme, que trata de uma adaptação de um livro de memórias sobre uma bióloga alcoólica lidando com seu alcoolismo, ao mesmo tempo que ela faz a sua pesquisa e tenta trazer uma metáfora dessa vida biólogo-marinha para a sua vida.
E eu acho de uma poesia sem par o trabalho que a diretora, uma diretora inglesa, britânica, fez, que era Nora Finkelstein. Eu não a conhecia o trabalho dela, mas eu acho que ela fez um trabalho magnífico em trazer essa poética da narrativa para a história, através de imagens, através dos animais, através da perspectiva de que a vida, ela não é só os momentos que a gente como humanos constrói, mas ela está envolvida em todo o nosso ecossistema e só depende da gente querer integrá-lo ou querer se evadir dele. E finalmente o primeiro lugar, que é o filme que eu acredito que devia ter ganhado o Urso de Prata de melhor interpretação principal, porém esse prêmio foi dado ao Sebastian Stan, para Different Man. Eu não vi o filme para poder julgar, porém eu não acredito que a interpretação dele tenha sido melhor e maior do que a interpretação, não sei se vou pronunciar certo, mas esse é o nome, de Sidse Babeth Knudsen. É uma atriz dinamarquesa do filme Filhos, Sons. É um filme completamente que mexeu com o meu emocional, como nenhum outro filme durante todo o festival. As pessoas podem falar o que quiserem desse filme, porém, esse filme ele é muito bom. No momento em que eu comecei a assisti-lo, ele te coloca numa zona de imprevisibilidade, de emoções latentes muito forte, porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente tá percorrendo cada segundo com aquela personagem. A Eva é uma personagem muito forte, ela é agente carcereira, ela trabalha no sistema penitenciário ali cuidando da ressocialização, ensinando a fazer contas matemáticas, a ler, aula de yoga para os presos que estão ali no local que seja de baixa pena, penas leves. No entanto, isso muda com a chegada de um prisioneiro, que aí a gente vai ser identificado com o número 0017. E esse prisioneiro começa a fazer com que ela o persiga dentro do presídio o tempo inteiro, até que ela pede que seja transferida para a área desse presidiário. E onde é a área 000, que é a área de segurança máxima. Quer dizer, esses prisioneiros são muito perigosos. A gente não faz a menor ideia do que é a relação dela com esse prisioneiro, porque que olhar para ele a faz sentir coisas fora do normal, o que ela transmite essa emoção muito bem, porque a gente fica com um estado realmente de desconforto muito grande dentro da tela, e quando ela muda para esse local e começa a confrontar esse prisioneiro, gente, ela é uma mulher baixinha, o cara é enorme. Eu fico assim, como é que essa mulher tá dando conta de disputar, sabendo tudo que esse cara fez? E a gente tem que entender o que é o combate dela com esse prisioneiro. E assim, o combate entre os dois se torna pessoal, passa de o guarda pro prisioneiro e acaba sendo uma tensão enorme. Só que assim, a tensão ela monta até um ponto de explodir, e quando explode, a tensão começa a montar outro degrau por um outro lado. Então o tempo inteiro você tá ali tentando entender o porquê de todas as ações dos personagens, tentando entender de onde vem a violência desse personagem e a violência dela, porque ali é um embate de violências. Quem vai ganhar acaba sendo um jogo de vingança, mas a gente não sabe a vingança de quem contra quem e por quê. E o filme ele vai mostrando aos poucos qual é o interesse de cada uma das partes, mas a gente acaba vendo e tentando reconhecer até o final quem são essas pessoas. E quem são essas pessoas dentro do sistema? E dentro do sistema, o que esse sistema faz com essas pessoas? E o final é o melhor final possível para que a gente entenda todas essas três perguntas que eu fiz anteriormente. Então, para mim, ele é um filme que é muito bem desenhado, muito bem filmado, muito bem estruturado para a gente sentir as emoções, e com dois atores que ali no embate conseguem realmente incutir aquele sentimento tanto de desconforto, medo, apreensão, angústia, tudo que a gente precisa para aproveitar um bom cinema, entrar na história e ficar lá, sem querer sair, até os créditos subirem. Esse é o meu ranking dos 21 filmes que eu vi no festival. Esse vídeo ficou enorme, eu não sei se vocês vão ter paciência para escutar, mas eu fico assim, vocês podem ver em partes, vocês veem nas partes aí, vai parando e vai continuando depois. Eu espero vocês acompanharem outros materiais que a gente vai colocar sobre o festival, e eu estarei cobrindo um próximo festival em maio. Então, vejo vocês até lá.